Olá, mais uma vez, nos juntamos para fazer dessa vez a análise da sexta aliada, porção semanal da Parashá Matot Maseh. Está lá em Bar Midbar, que é o número, 34:16 até 35:8. Vamos analisar pelo método Pardes, que é os 4 aspectos, o Pshat, o Remes, o Drash e o Sod. Também vamos aplicar, vamos ver também com referência ao Talmud e usar as lentes racídicas e fazer uma aplicação para os filhos de Noé, os não-judeus que seguem o judaísmo, os filhos de Noé. Legal? O Bnei Noah. Muito bem, minha gente, muito obrigado pela sua presença. Curta, compartilhe, esteja conosco, divulgue, participe dessa mitzvah e continue conosco. Vamos então fazer a análise? Vamos lá então? Bezrat Hashem, com a graça de Deus. Que as palavras da nossa boca e as preces do nosso coração possam ser aceitas por Ti, Senhor, nossa rocha, nosso Redentor. Faz, Senhor, tua obra prosperar, prospera, Senhor, a tua obra, que Mashiach venha ainda em nossos dias. Amém. Amém. Que legal. Muito obrigado, minha gente. Vamos lá. A análise, então, da seguinte maneira. A sexta aliada para chamar Matot Maseh, ela conclui a preparação de Israel para entrar na Terra Prometida. Depois de estabelecer as fronteiras da terra, cada tribo e tudo mais, a Torá passa a organizar sua administração espiritual e social. Nesta sessão, especificamente nesta sessão, são nomeados líderes responsáveis pela divisão da terra. Determina-se a herança da tribo de Levi e estabelecem-se as 48 cidades levíticas, incluindo aquelas que, posteriormente, serviriam como cidades de refúgio. À primeira vista, trata-se de uma organização administrativa, tá? Entretanto, em um nível profundo, a Torá revela que uma sociedade verdadeiramente santa depende de 3 pilares: liderança íntegra, educação espiritual e justiça acessível. Vamos dar uma passeadinha, então, na literalidade, no sentido literal do Pshat, o texto literal. Ele organiza a transição estrutural e logística dos acampamentos do deserto para uma sociedade assentada. Os líderes da partilha, está lá de 34, de 16 até 29. Deus nomeia nominalmente um líder, o Nassi, o príncipe, para cada tribo, ok? Daí nasce o conceito de Nassi, de príncipe, para cada tribo, junto ao sumo sacerdote Elazar e Yoshua, Josué. Eles supervisionarão a distribuição justa da terra. Deus designa os líderes tribais que supervisionarão a divisão da terra de Israel. Afinal de contas, é herança da forma como Deus determinou, vai ser feito. A cidade dos levitas nós vamos encontrar de 35, de 1 até 5. Cada tribo, como a tribo de Levi, ela não recebe um território contínuo, as outras tribos devem ceder-lhe as 48 cidades distribuídas por todo o mapa. Os arrebaldes e áreas verdes que vão ser determinados estão ali de 35, de 4 a 5. O texto exige medições matemáticas estritas, 1.002 côvados ao redor das cidades levíticas. Esta área externa deveria ser mantida exclusivamente para pastagem e preservação visual, sendo proibido construir nelas. É área verde. Ok? Então, é área verde. E as cidades refúgio? O Arei Miklat, nós encontramos isso de 35, 6 e 8. Das 48 cidades levíticas, 6 vão funcionar especificamente como refúgio para um homicida involuntário.
Vamos ver o detalhe sobre isso, tá bom? Nós estamos vendo aqui o texto literal, né? Os responsáveis pela divisão da terra. Vamos dar uma analisada nisso, 34, 16 a 29. Hashem escolhe homens específicos para supervisionar a distribuição da terra de Israel. Dentre eles destacam-se Elazar, o Cohen Gadol, o sumo sacerdote, Yehoshua ben Nun, ou seja, Josué, né? Filho de Nun. Legal? Um príncipe representante de cada tribo. A divisão da terra não seria resultado de interesses políticos, mas realizada sob direção divina e com representantes de toda a nação. A liderança compartilhada assegurava justiça, transparência e equilíbrio. A herança da tribo de Levi. Nós vemos isso, 35, 1 até 8. Os levitas não receberiam uma região própria como as demais tribos. Sua herança seria o próprio serviço de Hashem. Em vez de um território exclusivo, receberiam 48 cidades espalhadas entre todas as tribos, juntamente com áreas destinadas para seus rebanhos. Essa distribuição permitia que os levitas permanecessem próximos de todo o povo, ensinando a Torá, orientando espiritualmente e preservando a vida religiosa da nação. Isso de grande interesse de Hashem, que as pessoas aprendam Torá. E muitos dizem o seguinte, muita gente não sabia nem ler. Bom, só os que não queriam. Por quê? Porque era de uma prerrogativa do homem estudar a Torá. Para estudar a Torá ele tem que saber ler. Legal? Então tá, aqueles que não queriam, claro, ser voluntário, isso não é obrigatório. Legal? Bom, muito bem. Então vamos lá. Remes. Vamos dar uma espiadinha na alusão, nas pistas, dicas textuais. O Remes foca nas dicas textuais e nas repetições métricas, como as medidas exatas de 1000 côvados para espaço aberto e 2000 côvados para campos e vinhas, 35, 4 e 5. O Talmud, no Tratado Sotá 27b e no Bava Batra 24b, dois tratados do Talmud, aludem que o número 2000 define um limite de deslocamento permitido no Shabat, o Terun Shabat. A alusão aqui é que a santidade exige uma zona de amortecimento. O espaço urbano comum não pode se chocar diretamente com a natureza selvagem. Deve haver um espaço de transição. Espiritualmente, isso sugere que um homem necessita de limites, de áreas de transição mental, antes de passar do sagrado para o secular. A divisão da Terra simboliza a distribuição de diferentes missões espirituais. Nem todos recebem o mesmo papel. Cada um tem um papel específico para Hashem. Cada tribo possui uma vocação. Da mesma forma, cada pessoa recebe um talento, responsabilidades e oportunidades diferentes uns dos outros. A igualdade perante Deus não significa uniformidade, mas fidelidade à missão particular que Deus te deu, que Deus me deu, que Deus deu a cada um. Os levitas, representam aqueles que dedicam suas vidas ao ensino, à justiça e ao serviço espiritual. Sua dispersão entre as tribos ensina que a sabedoria não deve permanecer concentrada, mas irradiar-se por toda a sociedade. As cidades de refúgio aludem à ideia de que a sociedade deve oferecer espaço de misericórdia e proteção. A dispersão dos levitas sugere que a espiritualidade e a instrução devem estar presentes em toda a terra, não concentradas em um único lugar. O número 48, cidades levíticas, remete à multiplicidade de caminhos para a santidade espalhados por toda a vida cotidiana.
e a interpretação racídica, exegética, homilética, é o Drash. Vamos dar uma olhadinha? No nível do Drash, os sábios investigam a liderança e o papel protetor dos levitas, do Levirim. A escolha dos Nasciim, dos princípios, Nessim, a escolha dos princípios, tá? É do Nasci, não, do Nessim. O tratado Kedushin quer dizer santidade, quer dizer santidades, tá? O tratado Kedushin 42a do Talmud discute a liderança, discute que os líderes agiam como tutores legais. O que quer dizer isso? Eles aceitavam a terra em nome de sua tribo, ensinando que a verdadeira liderança espiritual atua como uma procuração para proteger os interesses mais vulneráveis. A atmosfera das cidades dos Leviim. Minha gente, o Talmud, no tratado de Makot 10a, detalha por que as cidades refúgios pertenciam aos levitas. O homicida acidental, traumatizado por tirar uma vida, era inserido em um ambiente totalmente dedicado ao estudo da Torá, à espiritualidade e à paz. O Drash, ele foca na reabilitação, a punição divina, o exílio, funciona, na verdade, como um processo de cura educacional para o ecossistema espiritualizado. O tratado do Talmud Makot 9b e até 10a, ele então vai discutir detalhadamente as cidades refúgio, ressaltando que elas eram acessíveis e bem sinalizadas. Qualquer pessoa saberia onde estava, para que qualquer pessoa pudesse encontrá-las facilmente, sem nenhum problema. Isso ensina que o caminho para a misericórdia deve ser claro e acessível. É por isso que eu ensino em 4 níveis, porque o caminho da misericórdia tem que ser claro e acessível. Homileticamente, a presença dos Leviim em todas as tribos mostra que a santidade não é isolada. Não. Cada comunidade precisa de orientação espiritual. A justiça divina inclui compaixão, mesmo quem erra involuntariamente recebe proteção divina. A liderança como serviço. Os sábios, minha gente, observam que Hashem escolheu líderes conhecidos por sua humildade. Yoshua havia servido fielmente a Moshe durante décadas antes de se tornar o seu sucessor. O Talmud, Bavili, Sanhedrin A, ensina que os juízes e líderes de Israel deviam e devem possuir sabedoria, humildade, honestidade, temor dos céus. Okay? A autoridade, na perspectiva da Torá, é uma forma de serviço, não uma forma de ser servido, é uma forma de serviço, de fazer um serviço para o céu. Por que os levitas, foram espalhados? O Sifrei explica que os Levi foram distribuídos por todo Israel para ensinar a Torá e orientar o povo. O Talmud Bavili, Makot 10a, acrescenta que a proximidade dos Levi na cidade de refúgio favorecia tanto o ensino quanto a orientação moral daqueles que ali buscavam proteção. O conhecimento deveria estar acessível a todos. Eu quero lembrar também, quando a gente fala dos tratados, Talmud, cada um desses tratados que teve do Talmud, que são vários compêndios, vários livros, eles foram escritos, porque são a Torá oral, eles foram colecionados e escritos pelos sábios que foram transcrevendo, discutindo os detalhes da Torá. A Torá oral foi sendo discutida, foi sendo ensinada e depois foi escrita, tá? Inclusive o Talmud e a Torá diz que todo homem deve fazer para si uma Torá, ou seja,
é necessário estudar, é necessário ter um conhecimento. E se você não pode escrever uma Torá, então o que você vai fazer? Você vai ajudar um sefer a fazer a Torá. Ok? Isso. Bom, vamos lá. Verdadeira herança. O Midrash Bamidbar Rabá, ele afirma que os levitas abriram mão de uma herança territorial, porque escolheram uma herança elevada, mais elevada, a proximidade com Hashem. Sua riqueza consistia no privilégio de servir o Criador. A Torá, ela ensina que existem vários valores mais elevados do que a posse material. Bom, eu falei do Tratado do Talmud e agora vamos falar das referências, várias referências desse aspecto do Talmud. Diversos ensinamentos desta aliá encontram desenvolvimento na literatura rabínica. O Sanhedrin A, por exemplo, os requisitos morais para juízes e líderes. Ali diz como é que tem que ser um juiz, como é que tem que ser um líder, e inclusive fala como tem que ser o Mashiach. Makot 10a a 13a, o papel das cidades levitas e das cidades refúgio como centro de justiça e ensino. O Bava Batra 122a, a distribuição de terra sob direção divina. E o Horayot 10a, a liderança deve ser exercida em benefício da comunidade e não como instrumento de poder pessoal. Isso não é bem visto por Deus, não é aceito. Essas fontes resultam de justiça, ensino e liderança são inseparáveis. Por isso, o líder, por isso que ele tem que ser repreensível, ele tem que ser humilde, ele tem que ser sábio na Torá, justamente para que essa liderança seja reconhecida por Deus. Agora, eu quero passar com vocês, dar uma rápida passada com vocês no segredo místico, na Kabbalah, Hassidut, que é o Sod, vou dar uma passadinha rápida nisso. As dimensões ocultas, a distribuição geográfica reflete a retificação das forças cósmicas. As 48 cidades, por exemplo, elas correspondem aos 48 caminhos de sabedoria. Menchet Nesivot, Hurma, necessários para levar a matéria. Elas também refletem as 48 letras que compõem a unificação do Shema Israel. Ele tem 48 letras. Muito legal, né? Uma referência, a cidade tem referência, inclusive ligação com o Shema Israel, que nós fazemos sempre. Os levitas no espaço. A tribo de Levi, minha gente, ela representa a Sefirá de Gevurá. Julgamento, restrição, retificada e transformada em Resed, que é bondade. Ao espalhar os levitas por todas as tribos, Deus estava adocicando os julgamentos severos. Ok? O Mituk Hadinim, em cada canto da terra de Israel. Os homicidas involuntários representam o quê? Na Kabbalah e na Hassidut, no segredo místico. Representa a alma humana que, devido ao esquecimento, o que equivale ao erro involuntário, causou separação entre a luz e o vaso, a morte espiritual. As cidades refúgios são as diferentes dimensões superiores de Binah, a mãe cósmica, o arrependimento, onde a alma encontra abrigo e as forças acumuladoras, o vingador de sangue, onde a alma encontra abrigo contra forças acumuladoras, acusadoras, forças que acusam, forças que vão tentar te solapar, que é o vingador de sangue, nesse caso, e dos cobradores, hein? Que diz os sábios que os cobradores passam todos os dias. O Zohar, minha gente, interpreta que
As cidades de refúgio são reflexos da misericórdia divina, dos mundos superiores, lugares onde a alma pode se abrigar das forças de acusação. Os levitas espalhados simbolizam a divisão da luz espiritual em todas as direções, como centelhas que iluminam o mundo. Misticamente, o conceito de refúgio representa o espaço interior da alma, onde se encontra paz e reconexão com Deus. Segundo Zohar, as 12 tribos correspondem às diferentes manifestações espirituais pelas quais a luz divina se expressa no mundo. Os levitas ocupam uma posição singular, posição central, uma posição de destaque. Enquanto os demais tribos estão ligados ao trabalho material e à construção de sociedade, o Levi, o Levihin, ele representa a dimensão do serviço cósmico, espiritual, contínuo. O fato de não possuírem um território exclusivo revela que a santidade não pode ficar confinada a um único lugar. Ela deve irradiar-se por toda a criação. E as 48 cidades? Vamos dar uma olhadinha mais detalhada sobre isso. A Kabbalah observa que as 48 cidades correspondem simbolicamente aos 48 caminhos pelos quais a Torá é adquirida, escrito em Pirkei Avot 6:6. Assim como essas cidades espalham a influência espiritual por toda a Terra, os 48 caminhos representam diversos meios pelos quais o ser humano adquire sabedoria, humildade, disciplina, escuta e reverência. O verdadeiro conhecimento transforma tanto quem ensina quanto quem aprende. Vocês acham que eu não aprendo quando eu estou ensinando? Muito, 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 muito. A gente não sabe tudo. E a gente vai aprendendo e muito, 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 muito mais. E a gente ainda pergunta ao Rav, a gente ainda acompanha o Rav perguntando e aprendendo mais ainda. A ausência da herança material. O Arizal, gente, ele explica que Levi simboliza a alma cuja principal riqueza consiste na proximidade com Deus. Ao abrir mão da posse. Bom, minha gente, então, ao abrir mão dessa posse exclusiva da terra, os levitas tornam-se um lembrete permanente que toda a riqueza material é transitória, ela acaba. Enquanto a proximidade com o Criador, ela constitui uma herança eterna. Legal, né? Vamos ver agora com uma lente de interiorização, vamos ver o que a Hassidut nos ensina. O Baal Shem Tov, ele ensina que existe um levita dentro de cada pessoa. A dimensão interior desperta o desejo de estudar, servir, elevar e aproximar do Criador. Mesmo quem trabalha no mundo material precisa reservar um espaço diário para cultivar sua vida espiritual. Legal? Isso não é um moré obrigado a empurrar você. Você tem que reservar um horário, tem que reservar um tempo. Sua vida espiritual, minha vida espiritual tem importância, tem que ser trabalhada. E o Rebbe Isneu Zalman de Liad? No Tânia, ele explica que toda atividade material pode tornar-se um serviço divino, quando realizada com intenção reta, com kavaná. Assim, ser levita não depende da genealogia para o Benoa, mas da disposição em colocar Deus no centro da própria vida. Toda oportunidade que você tem de falar das 7 leis, de ensinar as 7 leis, de levar as pessoas a conhecerem isso, você deve aproveitar esse espaço. Essa compreensão não altera a distinção halárica da tribo de Levi, exclusiva para o do povo de Israel, mas oferece uma explicação espiritual universal. Todo ser humano pode dedicar parte de sua vida ao conhecimento, ao serviço e elevação moral.
A Hassidut extrai dessa aliá uma lição profunda sobre a ecologia da mente e a responsabilidade social, o equilíbrio urbano, cidade versus campo. O mandamento de manter a rebalde intocado nos ensina que o homem pode permitir que o comércio e o ganho material, a cidade, engula sua paz de espírito e sua beleza interior. Ou pode também não permitir, ok? E fazendo com que o campo aberto e a beleza interior seja ressaltada e que ele tenha paz, desde que ele se dedique esse tempo para a Torá. O judeu e o Bnei Noah, um justo em suas ações, servo de Deus, ele precisa reservar uma área verde, intocada em sua rotina diária, para a meditação, para a conexão com o Criador. Muito bem. A palavra de Torá como refúgio. Vamos entender como é que isso funciona? Walter Rebbe ensina no Tânia que o Rebbe de Bavt, né, expande a sua shirot, que o exílio espiritual atual, a palavra da Torá, a oração, são nossa cidade de refúgio. Nesse exílio que nós vivemos, a Torá é nossa palavra de refúgio. Quando o mundo exterior e os erros do cotidiano atacarem a mente do indivíduo, o vingador de sangue, ele deve fugir e se esconder dentro do estudo e das preces para reequilibrar a sua alma. Não é só ler a Torá, é estudar a Torá, é pegar um estudo de Torá. Ok? Moré, eu não sei estudar sozinho, então pega as aulas que a gente dá, repete, assista, pega ali, acompanha com a sua Torá, torna a repetir e veja quantas aulas eu tenho. Tem muita aula. Então pegue, estude, tem muita coisa, curiosidade também, não é? O Hassidismo, universidades de refúgio, como uma metáfora para o refúgio espiritual. A Torá e a oração são lugares onde cada alma encontra abrigo após erros. E não precisa ser só erros, não. Em todos os momentos que você achar necessário. A dispersão dos levitas ensina que a santidade deve estar presente em cada aspecto da vida, no lar, no trabalho, na comunidade. O Rebbe, ele explica que o verdadeiro refúgio não é apenas físico, mas espiritual. É o retorno sincero a Deus que transforma falhas em crescimento. Vamos aplicar isso agora, Benão? Vamos lá, filhos de Noé. Vamos lá, justos entre as nações. Vamos aplicar agora, embora o gerenciamento tribal, a terra de Israel seja exclusivo das 12 tribos, o conceito fundamental desta aliança aplica-se diretamente às obrigações éticas, espirituais e universais e ao código de conduta do justo entre as nações. O mandamento de Dinim, justiça, estabelecer leis e tribunais. A nomeação detalhada dos chefes tribais para organizar os limites e direitos de herança ilustra o mandamento universal de estabelecer um sistema legal justo, Dinim. O filho de Noé, o Benoa, compreende que uma sociedade civilizada requer líderes íntegros, não corruptos, não envolvidos com a corrupção, com escândalos, ok? A burocracia transparente e leis que uma sociedade civilizada requer líderes íntegros. A lei de zoneamento de propriedade clara, para evitar roubo e o caos social, Hamas, ok? Roubo e caos social é Hamas em hebraico. Assim como os levitas foram distribuídos entre as tribos, aqueles que recebem conhecimento devem transmiti-los com generosidade. A educação fortalece famílias, comunidade, sociedade. A santidade de vida e justiça para o homicídio. O conceito das cidades-refúgios está intimamente ligado à proibição universal do assassinato. Para o filho de Noé, o justo entre as nações, a justiça deve distinguir claramente o homicídio doloso, intencional, do culposo, acidental. A porção ensina
que a perda de qualquer vida humana é delicada. Criada à imagem de Deus, desestabiliza o homicídio, desestabiliza o ambiente, exigindo retificação legal, espiritual e adequada. O apoio aos mentores espirituais da sociedade. A obrigação de todas as tribos de doarem parte das suas próprias terras para abrigar e sustentar os leviim ensina aos filhos de Noé, aos justos entre as nações, o dever social de apoiar aqueles que dedicam-se a ensinar a verdade divina e a moralidade. Os Noaide devem incentivar, proteger, sustentar professores e rabinos e guias que mantêm viva a chama do monoteísmo ético no mundo. O exemplo dos levitas recorda que o valor da vida não depende apenas da acumulação de bens. A integridade do serviço ao próximo, o estudo, a reverência ao Criador constituem riquezas permanentes. Bom, minha gente, vamos chegando ali no urbanismo, consciente da preservação moral. As regras matemáticas que proibiam os israelitas transformarem o campo em cidade ou vice-versa, ensinam aos filhos de Noé, aos justos entre as nações, o respeito pela ordem natural criada por Deus. Isso inclui responsabilidade ecológica, planejamento urbano consciente, garantindo que o desenvolvimento tecnológico e comercial não destrua o bem-estar psicológico, físico da humanidade. Os justos entre as nações são chamados a apoiar e exercer lideranças marcadas por honestidade, justiça e responsabilidade. O poder existe para servir, não para dominar e não para ser servido. Esse negócio de líderes que são servidos e que impõem sobre as pessoas algo que ele não faz, isso não existe. O que não existe também, as pessoas envolvidas com escândalos de corrupção, desvio de verba pública, mentiras e mais mentiras. Tem que haver moralidade. E isso nós, filhos de Noé, temos que preservar. Fuja dessas coisas que parecem e não são. Descobrir a própria missão. Assim como cada tribo recebeu uma responsabilidade específica, cada ser humano possui dons particulares. O desafio espiritual consiste em colocar esses dons a serviço do Criador e do próximo. Como é que nós estamos fazendo isso? Estamos colocando nossos dons a serviço do Criador? Eu não tenho tempo. É o campo, né? O campo e a cidade, que nós acabamos de mostrar aqui. Toda comunidade necessita de referência moral. Os levitas representam um centro permanente de ensino. Da mesma forma, os filhos de Noé, nem Noa, eles podem fortalecer suas comunidades, formando pessoas comprometidas com a ética, a justiça e a transmissão de valores das 7 leis de Noé. É necessário. Bom, chegamos à conclusão. A sexta liá, ela demonstra que a santidade de uma sociedade não depende apenas de seu território, mas principalmente das pessoas que estão nela, que a conduzem. No Pshat, a Torá ensina e organiza a liderança nacional, estabelece papéis singulares a tribos de Levi. No Remes, aprendemos que cada pessoa possui missão específica concedida por Deus. No Drash, os sábios ensinam que a liderança, ensino e justiça são formas de serviço, nunca instrumento de engrandecimento pessoal. E no Sod, o Zohar revela que os levitas simboliza a difusão da luz divina por toda a criação, enquanto as 48 cidades recordam que a sabedoria deve alcançar todos os lugares. Sob a lente racídica, cada indivíduo possui um Levi interior, a capacidade de reservar tempo para estudo, para oração, para a prática do bem,
para aproximar o mundo do seu Criador, criar uma morada para Deus aqui entre nós. Para Benoa, essa aliança reafirma que uma sociedade justa floresce quando seus líderes são íntegros, quando o conhecimento é compartilhado, quando a ética orienta as decisões e quando cada pessoa reconhece sua vocação como parte do propósito divino para a humanidade. Valeu? Deu para compreender? Tá legal a forma como a gente está colocando a Torá para vocês, os 4 níveis? Então, quero dizer para você o seguinte, olha, breve isso vai virar livro. Por quê? Porque nós vamos deixar à disposição para que sempre haja consulta, para que a gente possa consultar várias vezes esses estudos, para que nós possamos compreender os 48 caminhos da misericórdia. Legal? E se você está gostando, ou se você acredita no trabalho realizado para a divulgação de Torá, e se você tem uma condição que seja pequena, não precisa ser muita contribuição, não, qualquer contribuição ajuda. Então, tem aí o Pix, aí na descrição do vídeo, você vai fazer o seu Pix, fazer parte dessa missiva e ajudar a divulgar a Torá. Para você que quer fazer a contribuição, está aí na descrição do vídeo o Pix. E para você que está fora do país, do Brasil, você também pode contribuir. Nós temos o código SWIFT, o número da conta e do banco parceiro, né? Dados do banco parceiro, para que você possa fazer a sua contribuição também. Não importa o valor é de menos. Gente. O mais importante é você contribuir com o Torá. Isso é o mais importante. O mais importante ainda é você divulgar esse estudo. Divulga, compartilha, ok? Leva para outras pessoas, mostra para as outras pessoas. Isso ajuda a fazer parte dessa mitzvah de Torá. Tá bom? Benei Noah, te espero amanhã na 7ª Aliyah da Parashat Matot Maseh. Com a graça de Deus, que o Eterno traga para você paz, saúde, felicidade, Shabbat Shalom e até!